Olá, estudantes. Estou aqui novamente com vocês. Vamos trabalhar aqui, seguindo, trabalhando com o componente curricular de História. Então, nossa aula aqui do 7º ano. Então, me chamo professor Alexandre Tardelli e vamos seguir trabalhando com o Caderno do Aluno de 2021, o Currículo em Ação. E vamos iniciar nossa aula 5 aqui, dando sequência àquilo que iniciamos na aula 4 com a unidade temática, que é Humanismos, Renascimentos e o Novo Mundo. E desenvolvendo a seguinte habilidade: identificar as principais características dos humanismos e dos renascimentos, analisar seus significados, relacionando-os ao processo da expansão marítima. E através dos conteúdos, do objeto de conhecimento, que é humanismos, uma nova visão de ser humano e de mundo, renascimentos artísticos e culturais. Para continuarmos aqui, então, estudando, nós vamos iniciar essa situação de aprendizagem 2, que vai seguir, estudando o tema, o humanismo e sua relação com a ciência e a tecnologia. Então, nós vimos que a passagem, do período da Idade Média para a Idade Moderna foi um período onde nós tivemos aí o renascer, o renascer especialmente de uma nova forma de conhecimento, que até então ela havia sido esquecida, deixada de lado durante o período medieval. E o período moderno, ele traz as discussões feitas lá, principalmente pela cultura greco-romana, no campo artístico, campo científico também. Tá? Então, nós vamos ter o renascer do conhecimento científico e também do desenvolvimento tecnológico nesse período. Então, na aula passada, nós vimos um pouco das invenções que nós tivemos dessa passagem do período medieval para o período moderno, e nós vamos seguir aqui estudando e aprofundando um pouco mais a respeito desta relação do humanismo com a ciência e também a tecnologia. E para isso, eu trouxe para vocês aqui, para a gente poder visualizar um pouquinho e entender um pouco mais o que vem a ser o Renascimento, Então, eu trouxe o mapa mental com os avanços do Renascimento. Então, lembrando, renascimento vem de renascer, Então, algo que já existia e renasce novamente. Não é algo novo, é algo que renasceu, Ele foi estava talvez esquecido, Durante o período medieval ficou esquecido e depois, aquilo que foi desenvolvido pelos gregos e pelos romanos, ele foi resgatado, Então ele renasce durante esse período, lembrando que nós estamos falando aqui da Europa, ok? Então o pensamento europeu que vai se desenvolver aí durante esse período. Então nós vamos falar aqui do Renascimento, e sobre o Renascimento, o que é importante a gente destacar aqui, A ideia do antropocentrismo, tá? O que é o antropocentrismo? É o homem no centro do universo, Então, o antropocentrismo ele se opunha ao teocentrismo, O teocentrismo era o Deus no centro do universo. Então, durante o período medieval, você não duvidava da palavra de Deus. Certo? Então, durante o período, o movimento antropocêntrico, o antropocentrismo, ele inverte esse processo, trazendo, portanto, o homem, como sendo o centro do universo e, a partir daí, buscando as explicações para as coisas. E eles eram contrário, como eu falei aqui, ao teocentrismo, tá certo? Então, o Renascimento também, ele traz o pensamento racional, o que nós chamamos de racionalismo, Então, ou seja, a razão humana, o ser humano ele tem a sua razão, tem o seu conhecimento, e agora ele precisa ir em busca, ir atrás disso, Ele não nasce pronto, ele tem que investigar, ele tem que conhecer, estudar, Então, em busca desta razão, tá? E como que ele vai fazer isso? Através da observação, Observando e experimentando. Então, esse
pensamento, né, racionalista, tá? Que trabalha, então, portanto, a necessidade de se observar e de se experimentar para descobrir, né, o novo, as coisas, né, que não se conhece. Esse movimento também, ele traz, né, dentro do Renascimento e dentro do humanismo aqui, outras formas de pensar, que é através do otimismo e individualismo também, tá? Então, o que é o otimismo e o individualismo, né? É crer na capacidade humana, tá? E acreditar no progresso sempre, né? Então, o otimismo, né? Sempre acreditar na possibilidade de que o ser humano, através do conhecimento, sempre vai melhorar, sempre vai avançar, né? Vai progredir. E o individualismo, né? Que é crer na capacidade humana, no indivíduo humano, tá certo? Aí, para desenvolver, né? E busca do conhecimento. Nós temos também o pensamento naturalista, né, o chamado naturalismo, tá? E o naturalismo é a aproximação entre a natureza e o homem, né? Então, como que é a relação entre a natureza e o ser humano? E como que a gente vai encontrar essa aproximação entre a natureza e o homem? Através da observação da natureza. Então, é observando a natureza que vai se encontrar aí o lugar, né, do ser humano dentro da natureza, que também está atrelado a esse pensamento naturalista. E nós vamos agora para o canto aqui direito, né, falar um pouquinho do classismo, tá? Então, o classismo, né, é uma forma de pensamento que busca muita reflexão, né? Essa reflexão, principalmente, através de valores, né, clássicos da Grécia e de Roma, né? Então, trazer, né, aqueles conhecimentos dos filósofos gregos, filósofos romanos, né, refletir sobre esses conhecimentos, né, dentro da modernidade. Então, isso seria também a forma de pensamento, né, desenvolvida dentro do Renascimento e dentro do movimento humanista, né, chamado de classismo. E aí nós vamos ter o hedonismo, tá? O hedonismo já é a contraposição à Idade Média, né? Então, era se contrapor realmente, né, ao pensamento medieval. E essa contraposição buscava a valorização dos prazeres sensoriais e materiais. Então, aquilo, né, que não era possível, que não a igreja não permitia, né, durante o período medieval, o hedonismo, portanto, ele se contrapunha, né, a esses pensamentos e dizendo que era preciso sim valorizar os prazeres sensoriais e materiais humanos. Tá? Então, esse aqui são alguns dos avanços, né, do pensamento da modernidade, tá? Então, chamado aqui de renascimento. E aqui nós vamos para a atividade 4. E essa atividade 4 é uma análise de fontes que leia o texto, observe a imagem abaixo, responda ao que se pede em seu caderno. Então, o título do texto é Renascimento Cultural e Artístico na Europa. A passagem da Idade Média para a Idade Moderna na Europa foi marcada por numerosas mudanças, como a intensificação das atividades comerciais, o crescimento demográfico das cidades e o enriquecimento da burguesia, que se transformou em um grupo social muito poderoso. O clero e a nobreza, por sua vez, continuavam exercendo influência sobre a sociedade. Assim, as mudanças ocorridas trouxeram novas possibilidades e novas formas de pensar e viver o mundo. O renascimento cultural e artístico teve sua origem na Península Itálica, principalmente na cidade de Florença, que por conta de sua localização era considerado o centro do comércio mediterrâneo. Com grande movimento na economia, os excedentes eram investidos em obras de artes. Um dos principais artistas renascentistas foi Leonardo da Vinci,
que viveu de 1452 até 1519. Ele era um italiano que se destacou no período como cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico, tá? Então, renascimento cultural e artístico, né? Ele se desenvolve, portanto, né, como eu mencionei anteriormente, nessa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, tá? Na Europa, importante a gente destacar isso, certo? E trouxe, né, numerosas mudanças aí, e também proporcionou a intensificação das atividades comerciais, né, o crescimento demográfico. O que é isso? Né? O crescimento populacional, tá, das cidades principalmente, e também do enriquecimento da burguesia, então dessa nova classe social aqui que surge, principalmente através do desenvolvimento do comércio, tá? Então o comércio vai surgir os burgueses, né? Portanto, a classe social chamada de burguesia. Então, eram aquelas pessoas que se enriqueceram através do comércio, tá? E que vai se transformar, portanto, num grupo social muito poderoso, né? Que nós veremos aí um pouquinho mais adiante. Bom, seguindo aqui agora, vocês viram que no texto anterior menciona de um grande pensador, né, desse período, aqui, ó, que se destacou muito, né, um dos principais artistas, né, desse período aqui, foi Leonardo da Vinci, tá? Por tudo que ele desempenhava, tá? Ele era cientista, matemático, engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. O cara desenvolveu muitas atividades, né? É considerado um gênio aí nesse período. E aí vocês têm de uma genialidade muito grande, né? E aí vocês têm aqui algumas perguntas relacionadas a essa imagem que vocês estão vendo aqui, né? Que é uma obra, né, de Leonardo da Vinci, que é o Homem Vitruviano, de 1490, né? Esse homem está ao centro, e algumas de suas invenções, como a máquina voadora, a metralhadora, a máquina de guerra, etc. Né? Então, o homem vitruviano é aquele homem que está descobrindo, né, o mundo, se desenvolvendo, se colocando em movimento, tá? E desenvolvendo aí novos instrumentos, né, novos conhecimentos. Então, vocês vão responder aqui. Quem é o autor da obra? Né? Eu acho que está bem fácil essa pergunta. E aí vem a letra B. Qual é o tema da obra? O que o autor quis representar? O que são as imagens em volta do homem vitruviano? Como se articulam os simbolismos do tema da obra? Ok? Então, vocês têm várias perguntas em uma só aqui, e vocês vão responder baseado aqui, né, nesta imagem. E a letra C. Em qual contexto histórico a obra foi criada? Em qual momento histórico, né, isso aqui foi criado? Tá certo? Eu acredito que tá fácil aí. Dê para vocês responderem. Dando sequência aqui na nossa aula e nas nossas atividades, nós temos aqui agora a atividade 4.2, que diz o seguinte: leia as palavras ao lado, escolha uma delas e tente desenhar o objeto que ela representa. Depois, faça uma pesquisa sobre a origem desses inventos e a sua relação com Leonardo da Vinci e o Renascimento. Registre o que você descobriu no seu caderno. Então, vocês têm aqui, ó, paraquedas, asa delta, helicóptero e rolamento. Então, a atividade requer que você escolha uma dessas 4 palavras aqui, tá? E vai tentar desenhar elas, tá? O objeto que ela representa, certo? Depois deverá fazer uma pesquisa sobre a origem, né, dessas palavras, da palavra escolhida por vocês, tá? E vão apontar também, a partir dessa pesquisa, né, buscar informação, além da origem, a relação que esse objeto pesquisado tem com Leonardo da Vinci e o Renascimento.
e registrar tudo isso no caderno de vocês. Tá legal? Então, dando sequência, agora nós vamos para a atividade 5.1. E ela diz o seguinte: leia o texto a seguir e realize a atividade proposta em seu caderno. As inovações tecnológicas. O aumento do comércio e da produção artesanal estão diretamente ligados ao estímulo e ao desenvolvimento de novas tecnologias no período do Renascimento. As inovações tecnológicas partiam da exploração da natureza, da observação e de experiências cada vez mais criteriosas. Os cientistas dessa época eram contratados tanto pela burguesia quanto pelos reis. Esses últimos buscavam a melhoria de seus equipamentos militares com o objetivo de transformar seus respectivos reinados em potências políticas. Novas máquinas foram introduzidas nas oficinas manufatureiras, além dos investimentos na indústria náutica, já que era por meio dos mares que o comércio europeu mais se expandia. Outra novidade dessa época foi a utilização dos algarismos arábicos na cultura europeia. A introdução dessa ferramenta de cálculo facilitou a contabilidade e, consequentemente, favoreceu um enriquecimento da burguesia e também possibilitou o desenvolvimento de paraquedas, de asa delta, de helicópteros, de rolamento, rolimã, do pensamento abstrato entre os cientistas. Entre os homens de espírito inventivo, destacamos Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Leonardo da Vinci, Johannes Kepler e Andreas Vesalius. Então aqui nós temos aqui grandes homens aqui desse período, tá? Que trouxeram esse espírito inventivo de grandes invenções aí caracterizada, né, através desse período, proporcionando, portanto, essas inovações tecnológicas. Bom, aí vocês têm a seguinte atividade, que é elabore uma pesquisa sobre um dos principais feitos realizados por um dos personagens destacados no texto, tá? Então vocês têm aqui, né, alguns desses personagens, que é Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Leonardo da Vinci, Johannes Kepler e Andreas Vesalius. Então vocês devem escolher um desses personagens aí e elaborar uma pesquisa sobre os principais feitos realizados, né, pelo personagem escolhido. Legal, pessoal? Então, a nossa aula ela está se encerrando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se cuidem e a gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!